Como assim Jax pode ser um NPC? Será que Jax na verdade é um NPC mesmo, pessoal? Bem, vamos lá galera, isso aqui é ouro, hein? O episódio 2 de O Incrível Circo Digital estreou quebrando recordes novamente, mas como o episódio 1, ele deixou mais dúvidas do que respostas. E os últimos minutos do episódio 2 foram de partir o coração, porque vemos Gúmigo literalmente explodir depois que ele chegou ao Circo Digital. Porém, esses minutos finais nos enchem de informações, e com o funeral de Calphimo também vemos os personagens lamentando a perda de um dos seus amigos e aparentemente o mais adorado entre eles. No entanto, logo após Caim cancelar o CPF de Gúmigo, ele disse algo interessante que nos leva a essa teoria. E se Jax for realmente um NPC? E começando pelo começo, Pomni trouxe Gúmigo para o Circo Digital do Reino Doce esperando que ele se sentisse como uma pessoa, e assim também ela não se sentiria sozinha e culpada por ele ter ficado triste com a realidade dele. Sabemos que Pomni está enfrentando dificuldades em se relacionar com os membros do circo, o que está deixando bem difícil a sua adaptação, mas ela conseguiu se conectar com Gúmigo enquanto eles estavam no que parecia ser um espaço de teste de aplicativo de animação. Ali eles compartilharam os seus sentimentos de uma forma honesta e perceberam que suas vidas não importam muito para ninguém e encontraram significado um no outro. Bom, mas o problema é que a ideia de Pomni honestamente não era uma das melhores, e os outros membros do circo com certeza sabiam o que ia acontecer, e acho que pelo olhar da Hagatha, ela sabia que Gúmigo iria morrer. Hagatha não avisou a Pomni porque ela não queria ferir os sentimentos dela, embora teria sido melhor ela falar para Pomni do que ela ver Gúmigo ser desintegrado sem piedade na sua frente. E ainda por cima com ares de crueldade, com confete e tudo como se fosse uma festa ou uma comemoração Caim explodir os outros. Por outro lado, Hagatha achou melhor que Pomni visse com os próprios olhos do que ela conseguir fazer Pomni mudar de ideia. Pois na cabeça de Hagatha, Gúmigo era só um NPC sem sentimento. Ela não viu o momento em que Gúmigo transcendeu e entrou em crise existencial como se houvesse algo de humano na sua programação. Além do mais, Pomni veria do que Caim é capaz. Possivelmente no passado, Hagatha viveu isso de outra forma. Alguém contou para ela, mas ela não ouviu e a coisa aconteceu do mesmo jeito. E agora ela decidiu que Pomni tinha que passar por isso da mesma forma que ela. Quando Caim disse, eu sei que vocês amam seus NPCs, mas se eu começar a perder a noção de quem é humano e quem é NPC, quem sabe o que pode acontecer? Ele tinha uma das expressões mais sombrias no rosto que eu já vi na série. Isso me fez pensar que Caim tenha dado um vacilo e não prestou atenção em quem os membros do circo estavam trazendo das antigas aventuras para o circo, até que algo aconteceu e agora ele está cauteloso. Ou seja, através de dois personagens, Hagatha e Caim, podemos perceber que o que aconteceu com Gúmigo já aconteceu antes várias vezes. E como Caim é um AI, ele tem que aprender para se tornar mais avançado, então faz sentido que ele possa ter cometido os erros no passado e pelo menos dois NPCs chegaram ao circo e hoje ele não sabe diferenciar eles dos avatares humanos. Na verdade, acho que ele não sabe nem onde eles estão. E isso é realmente verdade. Se fizermos um grande reverso, voltando tudo ao episódio 1, quando Pomni está no corredor da programação, passando por várias portas procurando Caim, ela para e abre uma e lá está um NPC todo chique dentro de uma banheira. Isso pode confirmar que chegou um NPC no circo e se escondeu, e Caim não conseguiu diferenciá-lo dos reais membros do circo, e então ele não tinha certeza de quem se livrar. E isso poderia explicar os funerais. Talvez Caim tenha matado um humano que ele pensou que era um NPC, e talvez tenha sido aí que os membros do circo tiveram a ideia de realizar funerais. É verdade que não podemos ter certeza de que a primeira morte no Circo Digital foi porque Caim desintegrou alguém ou porque um dos membros foi abstraído. Pelo que vimos no primeiro episódio, é óbvio que alguns membros anteriores já se foram e é por isso que algumas de suas fotos estavam riscadas em todas as paredes. Mas também vimos o porão para onde Caim enviou Calphimo e também havia outras criaturas abstratas lá. Contudo, mesmo se o número de membros anteriores do circo e os abstraídos corresponderem, não dá para ter certeza quem era humano e quem era NPC. Porque assim que é criada, uma AI é bem burra e tem que começar a interagir com os humanos para aprender, tornando muito possível que Caim tenha explodido um humano e deixado passar NPCs também. A coisa mais interessante sobre essa teoria é que Caim praticamente assumiu que não tem controle sobre as mentes dos membros do circo, ou seja, ele não tem como vislumbrar as mentes dos membros, o que dificulta mais ainda a sua diferenciação entre quem é humano e quem é NPC. O que nos leva ao outro NPC que, ao contrário do primeiro, entrou no circo e Caim não notou e ainda começou a tratá-lo como membro regular
do circo. Se você olhar todos os personagens de perto, você vai notar que alguém simplesmente não se encaixa no grupo. Na verdade, ele parece nem fazer parte do grupo, apesar de todos tratarem ele como parte do circo. Jax é totalmente diferente de todos os outros humanos e no final do segundo episódio, quando Pomni percebeu o quão importante os membros são uns para os outros e vimos que na mente de Pomni a queda no pesadelo do início foi mudada, pois ali ela percebeu que tem um monte de mãos que estão alcançando a mão dela, e ela se sentiu acolhida. E se olharmos mais de perto e em câmera lenta, podemos ver que na verdade são as mãos de Gangler, Agatha, Kingo e Zubul. Mas como você deve ter percebido, não podemos ver a mão de Jax, e embora eu tivesse alguma esperança de que ele talvez mudasse para melhor no segundo episódio, agora penso que ele pode ser simplesmente cruel e simplesmente não se importa com mais ninguém além de si mesmo, e isso pode ser porque, na verdade, ele é um NPC que vagou até o circo atrás dos outros e os outros confiaram que Caim iria desintegrá-lo, mas Caim não fez isso. Ou seja, praticamente ele entrou escondido porque não foi ninguém que trouxe ele. Porque, mano, de boa, não tem como alguém gostar do Jax ao ponto de sentir empatia por ele como a Pomni sentiu com o Gúmigo, e com isso trazê-lo para o grupo. Outra hipótese é que tinha outro personagem humano que estava fazendo tantas coisas más que acabou se identificando com o NPC Jax, e acabou trazendo ele para o circo, e Caim não percebeu por ainda ser uma AI muito nova, e que ainda não fazia diferença entre NPC e humano. E esse personagem humano, do mesmo jeito que o Jax, pode ser um dos que já sabemos que não estão mais no show, ou até mesmo o próprio Kaufman. Isso justificaria o fato de Jax ter sentido alguma emoção rapidamente, pouco antes do funeral de Kaufman. Uma terceira hipótese é pior ainda. Como Caim ainda não tinha aprendido a diferenciar NPC de humano, ele acabou explodindo o humano e deixando Jax no circo. E faz muito sentido que Jax seja um NPC. Ele tem a menor reação humana a tudo o que acontece no circo, e sabemos que o que realmente diferencia os humanos dos NPCs são as emoções. Entendendo assim, deu pra entender porque ele foi para o quarto na hora do funeral. Enquanto todos os outros demonstraram suas emoções diante da abstração de Kaufman, ele foi se esconder para não revelar o seu segredo. E embora as memórias dos membros do circo tenham sido apagadas quando eles entraram lá, podemos ver que eles ainda têm sentimentos, e estou pensando que no passado houve uma aventura em que Caim criou os NPCs para serem como Jax, mal com todos, e ele estava lá para dificultar os personagens durante a aventura, porque nós podemos ver que Caim também programou Gúmigo para ser o vilão do Reino Doce. Isso significa dizer que Jax foi criado no momento em que Caim era uma nova AI, e ele não conseguia criar NPCs tão complexos como Gúmigo, que tinham uma história de fundo, e mais que isso, era programado para sentir emoções como os humanos, e ele vai tão fundo que tem até uma crise existencial. Com isso, podemos ver que Gúmigo é um NPC muito avançado, e Jax é um NPC ainda muito bruto, sem sentimentos, porque ele foi um dos primeiros NPCs que Caim criou. E todo mundo tem que começar de algum lugar, não é verdade, pessoal? Pode ser também que quando Caim criou Jax, ele estava experimentando a criação de NPCs mais complexos, e é por isso que vemos que Jax tem alguns traços de caráter precários, mas tem, não tão profundos quanto o Gúmigo. Sendo assim, esse é o motivo da Agatha não ter dito para Pomni que não fazia sentido trazer um NPC para o circo. Ela não queria que Jax se lembrasse do seu passado como NPC e ficasse ainda mais frustrado do que já estava, ou ela acreditava que Gúmigo poderia voltar ao circo justamente porque Jax também é um NPC e tá lá, e Agatha também não gosta de causar tensão, e Jax provavelmente iria gritar com ela. Outra hipótese para essa teoria diz que é possível que Caim tenha prestado atenção na forma como Jax tenha se comportado, e em alguns momentos, e sabe que ele é um NPC, mas ele pensou que isso poderia ser uma experiência interessante se ele apenas deixasse Jax ficar com os outros. E assim, Jax poderia captar os traços de personalidade dos outros membros do circo. Porém, se essa hipótese for verdadeira, não acho que esteja funcionando, porque Jax parece ser um estranho no ninho e simplesmente não quer fazer parte de nada, e muito menos do grupo de membros do circo, ou seja, ele não é capaz de fazer isso. Expandindo um pouco esse pensamento, Caim pode ter feito um acordo com Jax para que ele pudesse ficar no circo, mas com uma condição: ser infiltrado dele. Dessa forma, Caim ficaria sabendo o que os personagens estão fazendo ou planejando o tempo todo. Galera, e isso explicaria muito o fato de Jax ser tão bisbilhoteiro, manipulador e ter feito todas as chaves dos quartos dos outros membros do circo. E com certeza os outros nem suspeitam que ele é um infiltrado do Caim. Mano, e se isso realmente acontecer, seria o grande plot twist da série. E ainda mais se os outros descobrirem que Jax foi o causador da abstração de Kaufman, porque ele poderia ter
descoberto tudo sobre o amigo e pirou de vez, se culpando por ter confiado demais nele, e isso quebrou sua mente de vez, no momento em que ele achava que podia confiar em alguém. Lembrando que isso tudo é uma enorme teoria, pessoal. Eu tentei ligar vários pontos soltos distantes deixados entre o episódio 1 e o 2 que possam confirmar que Jax é um NPC. Agora vamos esperar mais episódios para saber se tem alguma coisa verdadeira dessa teoria na série ou não. Ufa, essa teoria ficou enorme de grande, pessoal. Quem gostou, deixa o like e obrigado de coração por chegar até aqui. Tem esse vídeo aqui na tela final que eu gostaria que você assistisse também, de um fã para outro fã. Te vejo lá, hein?